Olá pessoal, esse aqui é o canal Uma Tag por Dia e hoje eu vou falar sobre um assunto que não tem muito a ver com programação em si, né, com desenvolvimento, mas é uma coisa que pode te ajudar ou te atrapalhar no seu dia a dia. Bom, esse vídeo vai ser baseado numa história que aconteceu agora, né, há uns minutos atrás comigo. O que acontece? Eu vou falar sobre como o nível de conhecimento entre duas pessoas pode atrapalhar na comunicação. Às vezes nem é o nível de conhecimento, às vezes é só um erro de digitação. Estou falando da comunicação escrita, principalmente da comunicação escrita. Nada impede de acontecer esse mesmo erro né, na comunicação falada. Mas a questão é, há 1 ou 2 dias atrás, um cliente pediu para mim redefinir a senha do webmail dele. Só que o que acontece? Ele mandou a mensagem no WhatsApp escrito redefinir com i no final. E redefinir com i no final quer dizer que a pessoa fez o ato. Então, eu redefini a senha do e-mail. Ele mandou a frase, redefinir a senha do webmail. Eu acreditei que ele havia redefinido a senha e que depois iria me mandar a senha nova. Aí eu falei, ok, simplesmente ignorei. Agora, há pouco de manhã, ele veio me pedir a senha nova. E daí eu falei, não, mas eu não redefini. Só que daí eu entendi que ele queria que eu redefinisse. Porém, quando se está escrevendo, você não consegue ter noção de como está sendo, da entonação daquela palavra. E o português é cheio de pegadinhas. Não, todas as línguas são cheias de pegadinhas, né? As pessoas se implicam muito com o português, falando que o português é mais difícil do que o inglês. Não. O inglês é altamente interpretado. Muitas vezes uma palavra é dita praticamente com a fonética idêntica à outra, porém, tu só vai descobrir qual é a palavra de fato dependendo do contexto. Então, o inglês, outras línguas, né, são mais baseadas em contexto. Então, você tem que estar num certo contexto para identificar o que é aquela palavra. Senão, você não vai conseguir identificar qual é a palavra. A mesma coisa acontece também com o português. Porém, o português precisa menos de contexto. Então, ao meu ver, o português é um idioma muito menos apegado à contextualização. Você consegue dizer coisas diferentes sem precisar estar dentro de um contexto. Porém, com a escrita, e como pouca gente, né, se aprofunda na escrita e domina bem a escrita, quando tu tá escrevendo, tu tem que tomar um certo cuidado em escrever as palavras corretamente, senão pode causar ambiguidades. O cliente me mandou redefine com i no final, quando o correto seria redefine com e no final. Daí eu teria entendido. Por quê? Muitas vezes a pessoa não está acostumada a usar o redefine com i. Sempre fala redefine, redefine, e acaba escrevendo daquela forma, redefine, da forma que fala. Se eu não tivesse o conhecimento dessas duas diferenças e como uma é o oposto da outra, não faria diferença para mim. Se eu usasse só o redefine e escrevesse redefine, eu iria entender que ele queria que eu redefinisse. Mas, como, né, eu tenho esse conhecimento extra, e quem tivesse esse conhecimento extra ou reparasse melhor na frase, né, não tendo um contexto, iria entender da mesma forma. Iria entender que ele estava dizendo que havia redefinido. Redefinir a senha do e-mail. E não redefine a senha do e-mail. Se ele tivesse usado mais uma outra frase, por exemplo, é redefine a senha do e-mail e manda para mim. Um certo complemento, mesmo que ele tivesse escrito erroneamente com i, mas tivesse esse complemento no final, eu saberia que ele estava pedindo para mim. Mas sem esse complemento, sem alguma outra frase que me indicasse que ele estava pedindo para mim redefinir, eu não consegui identificar isso. Por que eu estou falando dessa história? Porque isso acontece dentro de programação e com muita frequência. Por exemplo, quando você vai pegar um projeto que o cliente não tem conhecimento sobre certa tecnologia e você tem e sugere aquilo e o cliente começa a recusar ou falar que é ruim e tal. Por quê? Muitas vezes você tem conhecimento, por exemplo, né? Vou pegar um caso aqui, você está montando um servidor para um cliente e o cliente quer que use Apache.
mas você, com a sua experiência, sabe que poderia ser muito mais viável usar o Nginx, por exemplo. Né? Vamos supor que é um servidor web. E você sugere o Nginx. Por falta de conhecimento do cliente, ele recusa e critica o Nginx porque ele acha que é pouco usado e que não serve e que vai dar problema. Porém, você, com a sua experiência, sabe que aquele servidor é mais performático do que o Apache. Então, vai criar um certo conflito, vai criar um atrito por falta de conhecimento de uma das partes. Então, isso acontece constantemente comigo, porque como eu estou estudando programação há muito tempo, há mais de 10 anos eu estudo programação, na área mesmo eu estou há quase 10 anos, acho que 8 ou 9, trabalhando dentro, vivendo de programação. Então, isso cria um certo atrito. Quando você tem um conhecimento que não condiz com a outra pessoa que você está se comunicando. E isso cria muita falha na comunicação, principalmente na escrita, né? nessa era de WhatsApp, de message. Quando você está escrevendo, tem coisas que você precisa escrever. Então você tem que tomar cuidado com como que é a sua escrita. Você tem que também tomar cuidado com quem você está se comunicando. Você tem que ter uma certa noção de qual o nível daquela pessoa. Porque muitas vezes você fala uma coisa para uma pessoa que é leiga, você escreve de forma errada, mas ela vai entender, né? Porque ela também escreve daquela forma. Então é a realidade dela. Porém, quando você está se comunicando com uma pessoa de conhecimento de nível diferente do seu, pode criar essa ambiguidade, porque se uma pessoa me pede para montar um servidor, se há 6 anos atrás uma pessoa me pedisse para montar um servidor para mim, primeira coisa que eu ia fazer, não ia nem perguntar qual tipo de servidor que ela queria, eu ia montar um servidor Apache, porque o servidor Apache era o único que eu conhecia, então eu não conhecia outros servidores. O meu conhecimento estava limitado a Apache. Então, se alguém me perguntasse se eu sei montar um servidor, eu ia falar, sei, ia montar em Apache. Porém, atualmente, né, 3, 4 anos atrás, eu comecei a trabalhar com Nginx, ou seja, eu conheci mais um servidor e passei a estudar, né, quando usar um e quando usar outro, ou quando usar os dois em conjuntos. Então, se essa mesma pessoa vem me perguntar, você consegue montar um servidor? Atualmente, a primeira pergunta que eu iria fazer é: qual tipo de servidor que você quer usar? Né? Iria criar essa questão e corre o risco da pessoa me perguntar: mas só existe o Apache. Né? E aí viria o atrito de você tentar explicar que o Nginx é mais performático do que o Apache, por exemplo. Porque a pessoa não tem conhecimento, você tem que convencer ela, muitas vezes, que o teu conhecimento ali vai agregar um certo valor. Muitas vezes não, muitas vezes sim. Mas o nível de conhecimento, né, quando ele não está no mesmo patamar, gera esse tipo de atrito que não é um atrito de fato ruim, mas causa dor de cabeças. Né? Porque você está ali, você tem o conhecimento, porém você não vai conseguir comprovar porque a pessoa não tem um conhecimento também do mesmo nível. Né? Então, a comunicação, principalmente escrita, ela tem que ser muito bem vigiada. Né? Tu tem que escrever, ler o que você escreveu e ver se aquilo está sendo claro e objetivo. Não pode ter muita firula. Você tem que falar o que você quer, transmitir o que você quer de uma forma bem concisa, simples e fácil de entender e, né, o máximo possível que não gere ambiguidade. Né? Por exemplo, muitas vezes eu vou fazer uma atualização. Né? É uma coisa que confunde muito clientes, principalmente leigos. Quando eu fecho um contrato e falo que vou fazer atualização de WordPress, por exemplo. Né? O que o cliente pensa? Aconteceu isso há uns meses atrás, foi o motivo de eu até cancelar o contrato com o cliente, porque eles confundiram as coisas. No contrato da atualização de WordPress.
não é a atualização do conteúdo. E os clientes achavam que era a atualização do conteúdo. Isso gerou um atrito, quando na real era uma atualização do core, né? Atualização do WordPress, de versionamento e tal. E eles não entenderam isso. Eu também não deixei claro. Eu poderia, agora já estou mudando, o contrato já vem mais detalhado, a atualização do sistema, não atualização de conteúdo. Eu coloco, agora eu diferencio essas coisas, porque com o meu conhecimento, eu sei que quando o programador, né, quando o contrato, no caso meu, era de parte técnica, era de programação, não era de gerenciamento de conteúdo. Em um contrato de gerenciamento de conteúdo, se eu falasse atualização do WordPress, aí sim, a primeira coisa que eu iria pensar é gerenciar conteúdo, atualizar conteúdo. Mas o contrato é técnico, então é programação. Quando tu fala, né, quando tá ali né, no contexto de programação, atualização tem um outro significado. Por isso que eu digo, e o inglês é baseado totalmente, assim, na maioria das vezes, em contextualização. Por isso que eu acho o inglês muito mais complicado, porque ele depende de um contexto. Se você está fora do contexto, você pode interpretar erroneamente, assim como o português. Mas o português, você consegue, né, apesar que eu falo isso porque é minha língua. De repente, no inglês também tem como você, nas outras línguas, né, tem como você falar as frases dentro de um contexto, né? Você contextualizar antes de falar a frase ajuda. No português, tu consegue fazer isso complementando a frase, né? No caso de atualização, eu passei a colocar a atualização do sistema, né? Ou atualização de conteúdo, que isso contextualiza a palavra atualização, né? Então é muito importante você contextualizar sobre o que você está falando. E se você não fizer isso, com certeza vai gerar muito atrito. Eu já tive muito atrito com o cliente por causa dessa falha de comunicação, ou até mesmo fazer coisa totalmente diferente, né? Eu costumo pegar os trabalhos organizados no Google Docs. Eu sempre peço para escrever e me mandar tudo documentado, porque depois você eu não pedi isso. Não, tá escrito, você pediu isso. Essa semana também aconteceu com o sistema de gráficos que eu estava fazendo. O cliente pediu para mim alterar uma coisa, que era um tópico de 10 ou 11 itens. No item 4 ele pediu uma coisa, escreveu de uma forma. E no item 7 ele pediu a mesma coisa ao contrário. Ou seja, da forma que ele escreveu era para mim desfazer o que ele tinha pedido no item 4. Né? Eu fui lá e desfiz. Só que não era. Eu achei que, de repente são duas pessoas escrevendo esse documento e não se comunicaram. E era para tirar aquele número 4 que alguém não gostou. E foi isso que eu pensei. Só que, de fato, não era. Era para ignorar o item 11 e manter o item 4. Foi um erro deles que ele se expressou de forma errada. E deu a entender que era para desfazer o item 4. O que acontece? Tive retrabalho por causa disso. E, consequentemente, atrito, porque uma coisa que eu prezo muito é a comunicação, principalmente a escrita. Então, ela tem que ser objetiva e não pode gerar ambiguidade. Se o que você fala gera ambiguidade, a chance do projeto que você está trabalhando ser frustrante, né, não ser recompensante é muito. Então, por isso que eu busco sempre clientes que logo no primeiro contato se mostram bem concisos, bem coerentes, né? Essa é a palavra, coerência, né? O que você está falando e o que você realmente quer. Eu busco sempre o máximo de coerência possível na fala do cliente e a realidade que ele está tentando propor. Então, o vídeo é basicamente sobre isso, sobre como o nível de conhecimento, porque isso tudo é sobre nível de conhecimento. Se você está no mesmo nível, você se comunica igual. Se você está um nível a mais, você tende a entender mais coisas do que realmente a pessoa está querendo dizer. Se você está um nível abaixo, você tende a entender menos coisas do que a pessoa está tentando dizer. Então, tem que tomar cuidado, tu tem que saber com quem você está falando para você meio que parear o teu nível ali, para você entender melhor e conseguir, muitas vezes, você mesmo contextualizar algo que a pessoa não vai contextualizar antes de te mandar alguma coisa, de falar alguma coisa. Isso é imprescindível, principalmente para você pegar bons projetos, né? Para você não cair em furada.
de cliente que não sabe o que quer ou que se comunica mal. A pior coisa que existe é a má comunicação, é a falta de coerência na fala. Então, essa é a dica de hoje. É uma dica, é uma mistura de dica com uma experiência própria para mostrar que você tem que trabalhar muito bem a tua escrita, não só a tua fala. Tem gente que prefere mandar áudio no WhatsApp, prefere fazer videoconferência, porém nem sempre isso é possível. E na web, o escrito, as coisas escritas são, né, muito mais importantes, como a gente já sabe, do que as coisas faladas ou vídeos. Na questão de indexação, por exemplo, então eu estou acostumado a trabalhar muito mais com texto. Eu sempre estudo com o texto. Eu, quando vou ler alguma coisa, eu procuro não ver vídeos. Eu gosto de ler, porque ler, para mim, eu consigo absorver melhor, e consigo demandar o tempo que eu quero. Por exemplo, se eu for ver uma receita, eu não vou ver um vídeo de uma receita, porque eu vou ficar 10 minutos vendo um vídeo cheio de edição, que na real, se eu for pegar receitas escritas, tem 2 minutos de leitura, porque eu vou ver os ingredientes e o modo de preparo. No vídeo eu vou ter que esperar 10, 15 minutos, o cara falando um monte de coisa que não tem nada a ver, e vou gastar meu tempo, que tempo é dinheiro, pelo menos para mim. Eu vou gastar meu tempo vendo um vídeo de uma receita que eu poderia ler em 2 minutos e preparar em 8, né? E eu vou ter que ver todo um vídeo, né? Se eu precisar relembrar alguma coisa da receita, eu vou ter que voltar ao vídeo, sendo que em texto eu consigo fazer isso só em poucos segundos. Então eu sempre prefiro o texto. Mas o texto, você tem que ter um certo conhecimento, você tem que saber como se comunicar através de texto para não criar essas ambiguidades. Que é uma coisa que o brasileiro, né, convenhamos, não dá muita importância, que é saber escrever bem e interpretar bem. Então é isso, a dica de hoje é isso. Não tem necessariamente a ver com programação, parte técnica, mas isso influencia muito nos seus projetos. Nos últimos anos eu tenho tido bem menos dor de cabeça por conta de eu monitorar essa minha comunicação. Sempre peço para o cliente, eu faço com que o cliente seja bem claro, eu levo ele a seguir um caminho simples e claro, do que falar um monte de coisas que no final eu vou usar só 10% que vai ser útil. Então gasta-se menos tempo e cria menos atrito e é menos chance de o projeto dar errado, de ter mudanças no decorrer do projeto, e a vida só fica melhor assim, né? Quando você monitora a sua comunicação. Então é isso, deixa o like aí. Em breve eu vou estar lançando mais vídeos sobre programação. Tem umas coisas que eu quero gravar sobre alguns frameworks que surgiram agora, que no caso é o Dino, que dizem ser o concorrente do Node.js. Eu comecei a estudar, instalei e tal, e eu vou gravar um vídeo específico para isso. Deixa teu like, compartilha com os amigos, deixa um comentário se você tiver dúvida, e é isso aí.